Toda segunda, quarta e sexta nós estamos ao vivo aqui às 19h30 horário de Brasília. E nós estamos aqui para fazer o podcast VIP. O que é o podcast VIP? É muito simples. Você faz a sua pergunta ou, se você quiser entrar ao vivo comigo, você pede, solicita. Professor Gustavo, quero entrar ao vivo com o senhor para tirar qualquer dúvida em relação a Libras, comunicação, tradução e interpretação. É assim que funciona. Estamos aqui para te ajudar. E eu já vou começar falando sobre uma pergunta que fizeram para mim, que foi a seguinte: como posso participar da comunidade surda? O que é a comunidade surda? Eu acho importante falar um pouquinho sobre isso. A comunidade surda, ela é formada por pessoas que são surdas, é claro, é claro, é óbvio, mas também é formada por pessoas que não são surdas, mas que são pessoas que se comunicam em libras com surdos, pode ser um familiar, um amigo, enfim. Então, para essas pessoas, as pessoas deram o nome de comunidade surda, que no final das contas é um grupo de pessoas surdos e ouvintes que se comunicam, se conhecem e têm pontos em comum. Por isso o nome comunidade. Comunidade significa pessoas que têm coisas em comum. E o que a comunidade surda tem em comum? Primeiro de tudo, a Libras, a língua de sinais. Agora, fora isso, outros pontos em comum que a comunidade surda vai ter, aí vai variar, gente, porque vai depender da religião, vai depender dos gostos, vai depender dos valores. Então, basicamente, essa é a comunidade surda. E se você quer participar dessa comunidade, é muito simples. Primeiro passo, você precisa aprender Libras, ou começar a aprender Libras. E, naturalmente, as pessoas surdas e ouvintes vão querer te convidar para as coisas que acontecem dentro dessa comunidade. Basicamente, é assim que funciona. E que bom que você fez essa pergunta, porque isso mostra que você é uma pessoa que quer estar junto das pessoas surdas. Certo? Isso é muito bom. Outra pergunta que me fizeram aqui: como estudar a Libras? Ó, no nosso treinamento, que é o método VIP, ele funciona da seguinte forma: você tem o conteúdo que você estuda, que está lá no curso, que envolve como pensar como o surdo pensa. Já no primeiro módulo do nosso treinamento, o primeiro módulo se chama Como Destravar o Pensamento VIP. Como destravar o poder do método VIP. E ele está no começo porque quando você já organiza a sua mente pensando em visão, imaginação e perspectiva, fica muito mais fácil para você aprender as outras coisas do idioma. É como se fosse uma preparação que você precisa passar para depois você ir aprendendo os conceitos da Libras, certo? Então, nós temos esse módulo que explica como você pensa com um surdo. Ele prepara a sua mente para você aprender os outros conceitos da Libras. E nós também incentivamos você a fazer leitura em Libras, incentivamos você a também ter contato com as pessoas surdas, porque aí, com certeza, o seu progresso vai ser muito mais rápido. E sobre interpretar, eu recebi a seguinte pergunta: Professor Gustavo, será que eu realmente consigo atuar como intérprete de Libras? Essa pergunta, eu acredito que ela foi feita porque a pessoa, talvez ela não esteja tão segura dela mesma em relação a alcançar esse objetivo. Isso é bem comum. Sabe por que eu acho que a pessoa fez essa pergunta? Talvez ela viu uma interpretação de Libras e aí ela falou assim: caramba, olha como é difícil. É bem complicado ser intérprete de Libras, né? Ah, eu acho que não, não é pra mim não. Isso aí a pessoa tem que estudar muito, a pessoa tem que aprender muita coisa. E aí ela fica pensando essas coisas assim. E aí ela fica com um pensamento negativo que faz ela fazer essa pergunta: será que eu consigo realmente atuar como intérprete de Libras? Você que está aqui comigo ao vivo, me conta aí nos comentários, você é intérprete de Libras? Ou você faz interpretação? Ou você tem vontade de fazer interpretação? Coloca aqui nos comentários para eu saber. E enquanto você, claro, se você se adequar a essa pergunta que eu fiz, coloca aqui nos comentários, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu não me lembro de ter feito essa pergunta algum tempo atrás na minha vida. Porque comigo foi acontecendo de maneira natural, né? Esse processo de ser intérprete de Libras. Eu vou contar um pouquinho para vocês, claro, de modo resumido, né, gente? Porque são 23 anos de experiência na área. A Aline colocou aqui: tenho vontade. Ô, Aline, que maravilha! Se você tem vontade, Aline, ó, se você tiver com um papel e uma caneta na mão, a Aline e a Souza também, a Souza Anne, que colocou aqui que tem vontade. Faz o seguinte: pega um papel. Se você não tem um papel, pode ser um guardanapo, alguma coisa, um lápis ou uma caneta, e escreve isso. Mas escreve com a sua mão. Ah, tô no computador aqui, professor Gustavo. Não, não, escreve no computador, não. Escreve no papel. Com lápis ou caneta, mas escreve assim: eu quero e vou ser intérprete de Libras. Faz isso. Faz isso e guarda. E guarda esse papelzinho. Por quê, professor Gustavo?
Porque eu tenho certeza que quando você conseguir, porque você vai conseguir, esse é o ponto. Quando você conseguir, você vai pegar esse papelzinho e vai lembrar desse pedido que eu fiz para você. Eu acredito nisso. Eu acredito em você. Você acredita em você? Talvez você agora esteja pensando assim: ah, não sei, professor Gustavo, será? Sabe por que que eu falo com tanta certeza isso para você? Pelo seguinte: nessa vida, gente, nessa vida, tudo que a gente desejar, tudo que a gente colocar como objetivo e ir atrás é possível. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bacana. Então não faça essa pergunta: será que eu realmente consigo? Não pense assim, não. Porque se você pensar assim, a sua mente está abrindo um espaço para a dúvida. E você quer saber a real? Se você for uma pessoa que abre espaço para dúvida na sua mente, você tem grande chance de não conseguir. Mas se você fala para você mesmo, e faz isso que eu te pedi, escreve no papel: eu quero e vou ser intérprete de Libras. E procurar os meios, as pessoas, os cursos, os treinamentos corretos para você chegar lá, você vai conseguir. Mas, em primeiro lugar, você precisa ter um pensamento correto. Não abre espaço na sua mente para dúvida. Não abre. Porque eu tenho certeza que se você abrir espaço para dúvida, ela vai tomar conta de você. Ah, vamos ver aqui a Júlia. Júlia Juliana Luz colocou: sou aluna, já fiz curso básico e intermediário e quero sim ser intérprete de Libras. Parabéns, Júlia. Coloque isso no papel. Tem isso como objetivo, Júlia, e eu tenho certeza que você vai conseguir. É o primeiro passo. É a gente ter isso como um norte. Parabéns, Júlia. Pense positivo, mas é claro, o primeiro passo é esse, mas não é o único. Não é o único. Você tem que dar os próximos passos. E o que que o professor Gustavo sempre fala para vocês e para você, olhando para você aqui? Qual passo a passo para você alcançar esse seu sonho? Se você nunca me ouviu falar, anota aí. Passo um, fluência. Passo 2, tradução. Passo 3, interpretação. F de fluência, T de tradução, I de interpretação. FTI. Ficou gravado aí, ó. FTI. Ah, não vou esquecer mais. FTI. FTI. Fluência, tradução e interpretação. Essa é a sequência certa, tá? É tipo uma receita de bolo. Se você colocar o ovo na hora errada, bater lá o açúcar. Eu não sou cozinheiro, tá, gente? Tô dando um exemplo aqui, porque eu sei que se você fazer as coisas ali errada, na ordem errada, pode dar ruim. O bolo não sai como você gostaria. Mas é isso, tá? É uma sequência. Se você não atua nessa sequência que eu te falei, você vai passar por dificuldades, tá bom? Eu tenho certeza disso. Nós ensinamos essa sequência para vocês. Ah, me ensina a glossa? Olha a pergunta que me fizeram aqui. Me ensina a glossa. O que que é glossa, hein? Eita, nós. Glossa. Tem um sinal para isso, que é esse aqui, ó. Faz o sinal assim de palavra. Faz assim, ó. O que que é glossa? Glossa é o mesmo que eu chamo de transcrição, tá? Como assim, professor? Toda quinta-feira eu faço uma live no YouTube fazendo tradução. Inclusive, você está convidado, tá? Se você não nunca viu essa live que a gente faz lá no meu canal do YouTube, e no meu canal do YouTube, porque essa live também vai pro YouTube. A gente faz toda quinta-feira uma live de tradução. E o que que a gente faz lá? A gente pega um texto em português e traduz para a Libras. E nesse processo, uma das partes que a gente faz na live é fazer a transcrição da Libras. E o que que é essa transcrição da Libras? Ela é você escrever com a língua portuguesa a Libras. Basicamente é isso. E a pessoa me perguntou: você me ensina a fazer isso? Ensino, com certeza. Nós temos um curso chamado Intérprete VIP. E nesse curso a gente faz transcrição. E você vai perceber, você que me fez essa pergunta, que aprender como fazer a transcrição ali é o detalhe do detalhe do detalhe, tá? Porque a coisa mais importante é outra. É um detalhe do detalhe do detalhe. Uma próxima pergunta que me fizeram: professor, a minha idade atrapalha? Será que eu consigo aprender? Ó, eu vou responder essa pergunta com a experiência da minha aluna Ana Maria, com mais de 70 anos de idade. Aprendeu Libras, se comunica muito bem e é o que eu digo sempre, pensando como um surdo pensa. Essa é a diferença. Ela, inclusive, falou assim: professor Gustavo, pensar como o surdo pensa existe, porque ela estava sentindo isso quando ela estava conversando com a pessoa surda. Então, gente, essa questão de idade não é um problema. O cérebro nosso não envelhece. Olha que interessante. Quanto mais você usa ele, mais ele fica forte. E aprender Libras, que é uma língua, é uma forma de fortalecer o cérebro. Então, com certeza, não tenha
Não tenha dúvidas em relação à sua idade. Qualquer idade a pessoa pode aprender. Uma pergunta, olha uma pergunta que fizeram pra mim, hein? Acho uma pergunta polêmica, hein? Será que eu faço essa pergunta? Será que eu... E agora, hein? Olha a pergunta. Professor Gustavo, como o senhor vê os intérpretes da atualidade? Eita, nós. E agora, hein? Fala ou não falo? Responda ou não responda? É meio polêmica essa aqui, hein? Por quê? Porque a pessoa que me fez essa pergunta talvez me veja como um juiz, né? Ó, pessoal, eu, eu, eu tenho que falar com sinceridade. Vocês querem saber a resposta para essa pergunta? Porque é uma pergunta, assim, que a minha resposta, não sei se vai ajudar a pessoa que perguntou, né? É uma pergunta, assim, mais para saber a minha opinião sobre os outros, né? Não é uma pergunta para ajudar ela. Mas a pergunta apareceu aqui, né? Ó, eu vou falar de um modo diferente. Eu vou falar como que eu vejo a interpretação na questão de ensino. Na questão de ensino, tá? Do Brasil. Solicitei para dar minha opinião em vídeo. Adriano? Adriano quer entrar aqui comigo ao vivo? É, Adriano? Oi, oi, boa noite. Boa noite, Adriano 18. É o nome que eu encontrei para poder ter a minha conta, mas meu nome é Adriano Neto. E aí, Adriano, tudo bom com você? Tudo bom? Acho que meu jeito tá um pouquinho diferente, eu tava aqui comendo biscoito. Até agora eu tava assistindo aqui a live, né? E aí Ah, eu legal. tenho uma opinião um pouco controversa sobre essa questão dos intérpretes da atualidade, né? Eu iniciei há pouco tempo com a Libras, né? Comecei a estudar agora recentemente, faz acho que mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a estudar. E aí eu tenho uma opinião diferente do que alguns profissionais que já atuam na área têm, né? Eu vejo. Mas vem cá, Júlio, como assim você tem uma opinião diferente? Se você tem que você pensar igual todo mundo pensa, Adriano. Não, eu não concordo. Porque assim, eu vejo um problema para quem está iniciando na Libras, a questão da reclamação do português sinalizado. Tipo assim, quando tem muita reclamação, você está iniciando. E aí eu já vi alguns intérpretes que são profissionais falando que está errado e não dão a orientação. Não vou citar nomes aqui, mas enfim, já vi alguns reclamando, porque está errado, é português sinalizado, isso, aquilo, outro. E na hora de orientar, não orienta. Eu não acho que seja o caso do senhor, né? Porque o senhor orienta como é que vai ser, vai fazer o correto. Mas eu falei, vejo alguns que são famosinhos, inclusive, falando mal do português sinalizado e não chegam juntos. Por exemplo, eu fiz um curso de extensão com um professor que ele é surdo. E chegou uma aluna nesse curso e já preocupada por causa dessa questão do português sinalizado. E aí o professor disse assim, calma, primeiro você vai aprender um sinal, o outro, e aí, lá na frente, você vai entender a gramática da Libras. Então, essa metodologia que esse professor, que é o meu professor, que ele é surdo, né? Que ele ensinou, eu achei muito bacana, porque ele acolheu a pessoa que está aprendendo. E esse discurso de falar que o português sinalizado está errado, está errado. Isso afasta mais do que ajuda. E eu vou citar eu como exemplo, porque quando eu comecei, quando eu estava lá atrás, lógico, eu não sou intérprete formado, tô no caminho, né? Vou entrar para o quarto período agora do curso de bacharel em letras libras, né? Entendo que no curso superior é muita teoria, não aprende sinais. Para a gente aprender Libras, tem que ter um curso como o do senhor, né, que é um curso que ensina realmente até a fluência. Mas como eu falei, eu acho muito importante que tenha esse acolhimento do profissional que já entende, que já sabe, e entender como é que funciona para quem está entrando, para quem está iniciando. Porque quando fala, não, isso aí tá português sinalizado, tá errado, afasta. E eu digo isso porque, como eu falei no início, eu realmente quis desistir quando eu comecei. Quando eu vi lá um famosinho ali dizendo, isso aqui, eu tava entendendo os sinais que ele tava fazendo, eu tava querendo começar a entender. Aí, no lugar desse famoso dizer, isso aqui precisa dar uma melhoradazinha aqui no contexto, mas tá quase certo, era um detalhezinho ou outro que precisava melhorar. Só que ele dizia que aquilo era português sinalizado, e aí eu fiquei, pô, desistir, eu não tô entendendo nada, eu não tô sabendo nada, não sei para onde vai, não sei como faço. E eu acho, para finalizar, que isso afasta mais do que traz a gente que está querendo aprender. Entendi. Então, essa E você tem alguma dúvida em relação a Libras? Em relação à conversação, à tradução e à interpretação, Adriano? Assim, lógico que eu estou, né, em fase de aprendizagem ainda, não sei de muita coisa, eu tenho muita dificuldade com os classificadores, porque classificador, inclusive antes eu pensava, e alguns estudiosos dizem até que é parecido com mímica, mas não aceito o que é mímica. Eu não concordo que seja mímica, os classificadores. Mas é muito individual, né? É uma coisa que é muito particular seu, o classificador. Você faz um classificador para uma coisa que eu vou fazer, um classificador diferente para uma mesma coisa, porque é muito particular. Então eu tenho muita dificuldade em compreender os classificadores. Às vezes eu estou assistindo desculpe, às vezes eu estou assistindo alguma coisa ali em Libras, e aí vem um classificador e eu fico, o que é isso? Não faço a menor ideia, porque falta ali um pouco, para mim, um pouco de compreensão. Então, eu tenho essa dificuldade com classificadores. E ainda, em relação a tudo isso, eu ia perguntar o que o senhor acha em relação aos falsos intérpretes. Porque uma coisa é a pessoa que está aprendendo ali ou que já é profissional, porque existe o nervosismo, eu entendo, por exemplo, quando eu me formar, eu vou querer atuar na minha área. Mas quando eu for iniciar, eu não vou ser tão bom quanto o senhor, quanto alguém que está aí há 3 anos no mercado. Eu vou estar nervoso, eu vou errar um sinal, vou errar outro sinal. E para mim vai ser uma coisa normal. Mas já tem pessoas que são falsos intérpretes, não sabem nada de Libras, nem o básico, e fingem. Inclusive, teve recentemente a polêmica lá da menina lá de uma Câmara da Solidariedade, uma coisa assim, o nome da cidade, acho que Solidária. Não tinha de Libras, não tinha nada.
E simplesmente estava lá. E aí eu fiquei perguntando, qual é a punição dessa pessoa? Ela vai ser punida? Ela não vai ser? E aí eu perguntei o que você acha dessas questões. Tanto em relação a quem está iniciando como intérprete, por mais que erre uma coisinha ou outra, mas que realmente tem Libras, que é Libras, né? Porque realmente se formou, entende, mas pelo nervosismo, ou pela questão de, como é que chama, de variação linguística, né? Que um estado, um sinal é de uma forma, no outro é de outra. O que o senhor pensa sobre? Então, primeiro sobre a pessoa que está começando, né? A pessoa que está começando. Qual que é a pergunta específica em relação à pessoa? Vamos separar, né? Vamos por partes. A pessoa que está começando a interpretar. Qual que é a pergunta específica em relação a ela? O que o senhor acha em relação a, por exemplo, se eu ver um erro em alguém que está começando? Porque esse é o meu medo. Eu tenho mais medo de ver o que o profissional vai falar de mim, porque geralmente pega um recorte de vídeos ali e já fazem uma demonização. Ó, um falso intérprete aqui, por causa de um errinho besta. Então, a pergunta meio que específica seria: o que o senhor acha de quem está iniciando por errar uma coisinha ou outra? Se o senhor acha que é normal, não tem problema? Ou se o senhor vê isso como uma coisa, nossa, não, tá errado aqui, não tá legal, não devia estar interpretando porque não entendo o contexto. Entendi. Lembrando que eu falei, tem a questão de a pessoa estar iniciando. Às vezes ela super bem no contexto, ela entende, às vezes é contexto religioso, musical, mas aí falta uma besteirinha ou outra porque ela está iniciando ali o processo dela, né? Entendi. Eu acho que você está fazendo essa pergunta porque você está se vendo daqui a uns tempos, interpretando. Exatamente. E você tem na sua mente assim, eu tenho grande chance de errar. Eu hoje, eu me comunicando, eu tenho um amigo que é surdo, e eu me comunico com ele, eu erro uma besteirinha ou outra, e eu, é de boa, eu entendo que eu errei, ele me explica, você errou, tá aqui, não tá legal, você precisa corrigir isso, você precisa corrigir aquilo. Só que eu fico imaginando, se fosse eu interpretando, muito provavelmente, alguns intérpretes que eu vejo que julgam um detalhezinho, porque isso é português sinalizado. E já tocam um ruído totalmente em cima de uma pessoa. Eu vi recentemente um ruídozinho Sim. com alguns profissionais que já são da área, já trabalham há bastante tempo, mas o outro ali, com o olho grande em cima daquele outro, faz aquele auê. Eu fico, meu Deus, imagina eu que estou começando agora. Que nem tem que É, estudar agora, né? Nem comecei a trabalhar. você está antecipando a solução de um problema para você, não é? Mais ou menos isso. Não é? Adriano, né? Tá vendo? Adriano, você está fazendo um curso de interpretação, Adriano? Eu já fiz uma extensão do básico ao avançado. Aí na verdade, eu fiz alguns cursinhos já. Eu fiz introdução, fiz 2 de introdução, aí fiz 2 do básico avançado, fiz um de música, aí eu tô no início de um de evangelizar. Só que eu tô na base, no início de tudo. E assim, o que eu mais aprendi foi o que eu fiz do básico avançado com um professor que ele é surdo, sabe? E aí eu meio que tô ainda aprendendo muita coisa, porque o curso do básico avançado eu acho ainda que, sei lá, se eu quero ir para um contexto jurídico, eu não aprendo nada nessa parte aqui do básico avançado, porque aí não tá nessa questão do contexto jurídico, que é uma área que eu pretendo focar. Né? Então eu já tenho algumas horas ali sei lá, 360 horas de um, mais 360 de outro, já dá umas 720 horas, é isso, de curso do básico avançado. E também eu estou fazendo superior, que é o bacharel em letras libras. Só que o bacharel é só teoria, não tem libras, libras Entendi, entendi. na prática. Então vamos lá, olha só. É, eu tenho 23 anos na área. Quando eu vou interpretar, eu erro. Interessante, olha aí. Nós somos seres humanos, somos falhos, né? É, Então, exatamente, exatamente. Agora, uma coisa que eu vou te ensinar aqui, que talvez você não vai aprender por aí. Na interpretação, grava ou anota. opa, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Na interpretação, Adriano, errar faz parte do processo. Deixa eu anotar aqui. É, na interpretação, errar faz parte do processo. Acontece. E você, quando vai interpretar, se você já está ciente disso, isso não te assusta. Interessante. Isso não te assusta. Por quê, Adriano? Eu vou fazer um raciocínio aqui com você. O Adriano, que fala, que conversa com uma pessoa surda, é um. O Adriano, que faz uma tradução, é outro Adriano. O Adriano, que faz uma interpretação, é outro. São três coisas diferentes, Adriano. Se você tem claro na sua mente o que você tem que fazer ao falar, ao traduzir e ao interpretar, as preocupações que você me colocou aí, vai embora. Vai embora. Falar com a pessoa surda, se comunicar com ela, Adriano, é algo que está na sua mão. Está na sua mão. Está no seu poder. Você controla 100% o que você vai falar com a pessoa surda. Você controla 100%. Quando você vai fazer uma tradução, você também tem um controle sobre o que você vai traduzir. No entanto, tem uma certa dificuldade, porque você vai pegar uma língua diferente, que no caso é o português, para passar para Libras, ou
da Libras para passar para o português. Então você tem que fazer o processo de transformação. Então você tem um certo controle na tradução. Agora, quando você vai fazer uma interpretação, que é ali, a pessoa fala quase que ao mesmo tempo, você tem que estar acompanhando a pessoa, ou na Libras, ou falando aqui com a sua voz, o que a pessoa surda está falando, ou que a pessoa que é ouvinte e está ali sinalizando que ela está falando ao mesmo tempo, você não tem controle nenhum sobre a situação. Exatamente. Não que seja um controle zero, sim, você consegue fazer. Mas tem muitas coisas que podem acontecer nesse processo que você não tem controle. Então, quando você, Adriano, sabe a diferença do Adriano que fala, do Adriano que traduz e do Adriano que interpreta, você é seguro de si aqui, aqui e aqui. Porque você é um profissional aqui, aqui e aqui. O que os outros vão falar, o que os outros vão dizer, não chega até você. Porque você é um profissional. Você não é amador. Interessante. Por isso que aqui, eu sempre falo para as pessoas, Adriano, segurança e naturalidade. É o que as pessoas precisam. Segurança. De onde que vem a segurança? A segurança vem de você saber o que você precisa fazer, desenvolver a habilidade para fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. E ir em frente e fazer. Entendeu? Se você não desenvolve isso, você fica à mercê do que os outros vão achar. Exatamente. Entendi. Eu achei muito legal a explicação, porque eu realmente estava nesse lugar de ter um pouco de medo, sabe? De imaginar. Sim, aí se eu estiver aqui, aí vai vir alguém, vai pegar esse meu trecho aqui que eu errei um sinal, ou que eu traduzi uma coisa que eu imaginei. Porque tem muitos sinais que são muito parecidos, né? A gente vai fazer tipo um sinal de organizar ali, que é um de projeto, e aqui já é justiça, né? Eu fiz uma tradução para o meu trabalho da faculdade, e eu fiz projeto, ao invés de fazer assim, eu fiz assim. Aí depois que eu vi que eu tinha feito errado o sinal, eu fiz, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não tinha mais como voltar, tinha enviado o vídeo e tal. Eu fiquei muito nervoso, porque eu fiquei imaginando. Se alguém pegar esse trechinho aqui, vai ver que eu errei, e a pessoa que realmente entende, ela vai ver que eu errei. E aí, o que é que vai acontecer após? Mas eu sabia que eu tinha errado, né? Numa tradução, nesse caso aí, você pulou uma etapa. Se foi uma tradução, tá? Uhum. A etapa foi de revisão. Não, é porque assim, na verdade, não foi exatamente um trabalho da faculdade, foi um projeto de extensão da faculdade. E aí eu fui explicar que era um projeto de extensão e tal, tal, tal. E o vídeo, quem editou, foi o próprio pessoal da faculdade lá que pegou esse vídeo, já fez o vídeo da gente, pegou, levou o vídeo, editou de todo mundo e jogou lá nas redes sociais da faculdade. E aí, quando eu fui olhar, que eu vi que eu fiz tipo, projeto assim, aí eu fiz, mas projeto não é assim, isso aqui é justiça. Então, entendo a questão de eu ter errado, eu falei que era uma coisa, falei que projeto, sendo que não é projeto aqui, projeto vai ser assim, e não tive controle sobre isso, né? Porque foi enviado para eles lá, e eles que gravaram a gente, eles que Não, então, fizeram a gente então, enviar. então não foi uma tradução, né? Mas quando eu falar a tradução de mim mesmo, né? No caso, eu estava ali, porque eu falei ao mesmo tempo, tipo, simultâneo. Eu falava e interpretava, né? Meu nome é Adriano e tal, estou participando do projeto, aí Não depois é que eu... essa tradução, não. Mas então é isso, Adriano. Ó, a gente sabe que hoje no Brasil tem uma necessidade muito grande de profissionais, de pessoas que façam interpretação. É uma necessidade muito grande. E essa necessidade faz com que as pessoas que sabem Libras vão fazer as coisas que talvez elas ainda não estão muito prontas para isso. Isso acontece demais. Aconteceu comigo, inclusive. Ah, Né? As primeiras interpretações que eu fiz, eu fiquei muito nervoso, muito preocupado, porque eu não tinha certeza nenhuma do que eu estava fazendo. acredito. Aí a segunda pergunta que eu fiz, né, que era em relação ao que o senhor acha quando acontece, porque, querendo ou não, é uma profissão, né? O intérprete tradutor de Libras, né? E aí vem alguém e se infiltra, sendo que ela realmente não sabe de nada, só faz. É, é, eu acho Aí, errado. Eu acho errado. tipo assim, não tem punição, né? Olha, punição, quando você fala em punição, é uma coisa legal. Né? E quando se trata de uma coisa de punição em relação ao infringimento de uma lei, eu acho, porque eu não tenho essa formação em, como é que se diz? Crimes, né? Questão mais de leis. Mas eu acho, Adriano, que existe uma lei para a pessoa que falsifica alguma coisa, que falsifica uma profissão. Tanto é que a gente vê, às vezes, reportagens de pessoas que se dizem que são médicos, por exemplo, uma coisa séria, né? Uma pessoa que não é médica, vai lá.
está atendendo ali no hospital, uma coisa muito séria, não é? E eu acredito que tem punições para isso. Eu acho que existe uma lei que a pessoa infringe. No caso do intérprete, será que é a mesma coisa? Eu não tenho certeza para te dizer, porque eu não tenho informação assim específica nessa parte de leis, mas eu acredito que é uma coisa muito similar, entende? Verdade. Então é uma coisa muito séria, muito séria. Muito sério. Então eu acho totalmente reprovável, né? A pessoa que faz isso, eu acho que de duas uma, ou ela talvez tenha problemas muito sérios, né? Ou é uma pessoa muito inocente, muito inocente. Então assim, é uma coisa muito absurda, né? Ou pode ser mau caráter mesmo, né? Porque tem gente que é mau caráter. É, é exatamente isso. Mas ó, Adriano, posso te dar uma sugestão? Eu agradeço se você me der a sugestão. Você precisa aprender a não sinalizar e falar ao mesmo tempo. Eu também acho. Mas eu tenho essa dificuldade, sabe, de fazer. Eu fico pensando o sinal às vezes ainda. Eu sei como é isso. É, sabe de por que isso acontece? Hum, Porque você ainda, de tantos cursos que você já fez, básico, intermediário, avançado, no judiciário religioso, você ainda não aprendeu uma coisa básica. a pensar em Libras. Você não aprendeu que a Libras é independente da língua portuguesa. A Libras não depende do português para existir. Exato. Aí, nesses casos, a gente já usa mais os classificadores, né? Porque, por exemplo, só para se eu me tirar da dúvida se eu estiver errado. Por exemplo, o sinal de computador vai ser mais ou menos aqui, né? Esse aqui, computador. Só que, se eu for pensar no computador, eu vou usar minhas teclinhas aqui, né? A tecla do computador, vou fazer o notebook. Mas isso aqui é uma coisa que dá para mim ter uma noção, né? De que isso aqui vai ser um computador ou que vai ser um notebook. Só que outro sinal, por exemplo, tipo, importante. Ou, não, água, né? Tipo água. Ou importante, que vai ser aqui, nessa aqui. Se eu não souber que é assim importante, como é que eu vou imaginar como é importante? Como é que se eu não soubesse o sinal exato de Da importante? mesma forma que você imagina o conceito de importância quando você ouve ou fala a palavra importância. É um conceito, é algo abstrato que está aqui na sua cabeça que o surdo também desenvolve. A língua é um código, Adriano. E quando você entende o que está por trás daquele signo, que é a palavra ou o sinal, você sabe o conceito por trás dele. E esse conceito muitas vezes é abstrato. Ele tem um conjunto de descrições em relação a ele. Mas enquanto você continuar fazendo a Libras ancorada na língua portuguesa, a sua fluência não chega. Eu acho que ainda falta alguns detalhes para a minha fluência assim, ficar 100%, né? Porque eu tenho noção de muita coisa já, realmente. Mas tem hora que chega uma palavra aqui que eu nunca vi. Eu vou até perguntar agora. Eu ouvi hoje a palavra e eu nunca tinha prestado atenção no sinal. Acho que você vai saber a tradução, que é tipo, só faz assim, tipo, duas vezes assim. Foi uma palavra, eu ouvi e fui pesquisar. E era isso aqui o sinal. E eu nunca imaginar que isso aqui ia ser o sinal da palavra. E agora eu nem lembro qual é a palavra mais. Hum, eu não conheço. Parece chamar, né? É assim? Mas não era chamar. Era um pedaço de uma música, uma letra lá. Era tipo. Não vai vir na cabeça agora de É, jeito nenhum. tem que ver a frase como um todo para ver o que, que é, né? Porque tá parecendo chamar, né? Pode ser um milhão de coisas, né? Se você não tiver ali um Exato. receptor. Era uma palavra. Era uma palavra que ela não é tão comum, sabe, no dia a dia, e também não era chamar. Mas eu pesquisei nesses aplicativos de tradução, né? Eu não lembro o nome, Renditalk e tem o Velibras. Eu pesquisei neles, os dois bateram o mesmo sinal, porque geralmente, quando é uma palavra diferenciada, o Velibras geralmente dá datilologia. E o Renditalk, não. E aí era uma palavra que não era acostumada a ouvir no cotidiano. E aí era isso aqui, o sinal. E se eu fosse ver no meu dia a dia, assim, eu ver se alguém fazia a tradução, eu ia imaginar que era chamar, ou então que era leite ou branco, eu ia imaginar qualquer coisa, menos a palavra. É, tem que ver o que, que é o sentido dela, né? Mas é isso, Adriano. É, o nosso método de ensino, ele te leva a renascer como se você fosse uma pessoa surda. Vou Enquanto, olhar enquanto direitinho aqui, e quem sabe eu não me inscrevo no curso do senhor também, né? vai ser um prazer ter você, Adriano, como aluno, porque quando a gente faz isso, Adriano, é impossível dar errado. Sabe por quê? Porque Pode os ser. métodos tradicionais de ensino são todos iguais, são todos engessados. Eles focam em vocabulário. Você percebe que você falou para mim aí que você não nem entende direito o que são classificadores? E eu vou te dizer uma coisa, Adriano, os classificadores são uma das primeiras coisas que você tem que aprender. Legal. O colega aí, Paulo, comentou aí embaixo, o Adriano é semelhante ao eunuco etíope. Etíope. Eu não entendi, realmente. Depois você pergunta para ele, que ele vai te responder. Deixa aí nos comentários, Paulo. Mas é isso, Adriano. Olha, espero ter te ajudado nessa conversa que a gente teve hoje. Foi muito bom te conhecer e estamos à disposição, tá bom? Obrigado, eu agradeço. E E é aí, isso, agora, os conselhos, as dicas, né?
que a gente vai sempre aprendendo. É sempre importante a gente estar com foco no conhecimento. Sempre, E sempre. se eu me visse, se o senhor visse o eu de 2 anos atrás, eu era uma pessoa que já tinha desistido de tudo, sabe? Eu já não queria mais estudar, já não estava mais nem aí para nada. Eu concluindo aqui, né, porque eu já estudei muito tempo, mas eu tipo, saí do meu ensino médio, eu não sabia dividir. Eu saí sem aprender a dividir. Já estou com 32 anos, né? E aí eu sei que esse ano agora, eu sentei minha bunda numa cadeira e fiz, vou aprender a dividir, vou aprender a equação do primeiro grau. Eu aprendi Libras, eu estou aprendendo Libras. Então, uma coisa para mim era impossível de aprender, está sendo eu estou aprendendo uma coisa que eu não conseguia. Então, eu me sentei, aprendi Libras, estou aprendendo matemática, né? Hoje eu já sei dividir. E é isso, ou seja, coisas que para mim eram impossível antes de acontecer, depois que eu comecei a aprender Libras, se tornaram possível. Que legal, que legal. Isso mostra que quando a gente quer aprender uma coisa e vai atrás, ela acontece. Exatamente. E não desistir, né? Não desistir. Não desistir, focar e seguir em frente. Tá certo, Adriano. Ó, a gente vai se encontrar outras vezes, tá bom? Certeza, eu vou ficar aqui de olho aqui no conteúdo e mais pra frente eu vou comprar aí o curso. Vai dar certo. É porque eu estou ainda terminando um curso que eu estou fazendo, aí senão, se eu for acumular demais, eu não consigo concluir, sabe? Mas eu gosto de fazer, tipo, concluir um, aí começar o outro, para poder dar 100% de atenção àquilo que eu estou fazendo. Detalhe, eu comecei a ser assim agora, recentemente, porque antes, como eu disse, já tinha desistido de aprender, de estudar e tudo. Eu só queria, não, vou deitar, tá bom. Agora não, para, eu vou estudar. E é isso. Maravilha, Adriano. Um forte abraço para você. E para sua família também. Então, obrigado. Feliz Natal aí pro senhor, pra família do senhor também. E para todos os alunos, né? Os colegas aí. E possivelmente em breve eu serei colegas deles também aí. Vai ser. Eu te dou um mês para você destravar sua fluência. Mas tem que Vai dar fazer o certo. passo a passo. Tá aqui a Lídia, que tá aqui com a gente, ela colocou, ó, faça o método VIP e você vai ver a diferença. Visão, imaginação e perspectiva. Vai dar certo, vai dar certo. Vai Eu dar dou certo. aqui o comentário aqui do Paulo aí, tá? Vou ter que subir um pouquinho aqui e ler. Você Tá, pode me tá. tirar aí da ligação, que eu não vou saber sair, não. Ah, não, tá tranquilo. A gente já tá o tempo, porque senão a live vai cair por hoje. Tá Hum, perfeito. Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui às 19h30. Até mais. show de bola. Até mais, tchau, professor. Valeu, Tchau. obrigado. Valeu.